Fala galera do Projeto Evolução, beleza? Como vocês sabem, sou o professor Fábio Gonçalves, técnico em edificações formado pela Universidade de Salvador e estudante da graduação em História pela Universidade Federal da Bahia. Aqui no Projeto Evolução eu recebi a missão do querido Pedro Nobre para discutirmos a história do Brasil. Na aula passada nós trabalhamos o tema extra, movimentos sociais, focando nas mulheres, nos povos afro-brasileiros e nos povos indígenas. Seguiríamos falando sobre revoltas e montins do período colonial. Entretanto, respondendo também às solicitações, hoje nós falaremos de um tema também extra, mas que estou chamando de tema 4.1. Falaremos sobre a exploração do ouro. Observem que lá no tema 4, expansão do território do Brasil, nós falamos Peraí. Então, no tema 4.1, nós falaremos sobre essa exploração que tem relação com esse contexto que nós falamos. Então, nós vamos abordar esses aspectos gerais, principalmente o início, a produção e as consequências. Então, meu nobre editor, solta a vinheta e convida todas as pessoas a mergulharem nos nossos slides. Então, gente, como nós vimos na aula passada, nós trabalhamos as mulheres, os pretos e os indígenas, né, ou os movimentos sociais, como um tema extra. E na aula de hoje, respondendo às solicitações de pessoas que buscam o @proje_evolução e o @istohoje, eu peço ao nosso editor que coloque aqui esses arrobas na tela, nós trabalharemos a exploração do ouro. Na aula que vem, observem que eu aproximei o tema exploração do ouro do tema da aula 4, que nós estudamos lá no início dos nossos encontros aqui no YouTube. Na aula 4, nas aulas de tema 4, nós discutimos, por exemplo, o domínio da União Ibérica, né, o domínio espanhol da União Ibérica. Nós analisamos a restauração da soberania portuguesa após esse domínio espanhol. Estudamos os holandeses no Brasil, a invasão na Bahia, a instalação lá em Recife, certo? Ou como nós chamamos de primeira e segunda invasão. Observamos parte da trajetória de Maurício de Nassau, por exemplo, e falamos sobre a insurreição pernambucana. Então, esse contexto de expansão territorial, ele combina com a exploração do ouro, um forte aspecto econômico. Na aula que vem, nós seguiremos ainda nesse campo de Brasil colonial e falaremos sobre as revoltas e os montins nesse período. Separaremos também em 2 blocos: nativistas e separatistas. Em relação a separatistas, nós falaremos em 2: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então, observem. A economia açucareira, como nós sabemos, era a principal atividade econômica e o principal interesse da metrópole em relação àquilo que chamavam de desenvolvimento econômico aqui na América Portuguesa, ou como nós chamamos, Brasil. É importante, gente, que nós olhemos o seguinte: o início dessas explorações, certo? As unidades de exploração e as consequências. A gente pode falar daqui a pouco, inclusive, né, com toda essa exploração, em escassez desses materiais. E aí, quem viu, quem não viu, ouviu falar. Mas aí nós vamos analisar justamente esses impactos. É importante que os estudantes das ciências humanas analisem esta completude das coisas para, assim, galgar o acerto das questões e chegar às aprovações dos vestibulares e dos concursos da vida. A gente percebe, entretanto, gente, que a partir do século XVII, mesmo o açúcar sendo esse principal meio de atividade econômica,
ele sofre uma queda por conta das concorrências. Lembram que nós falamos sobre isso, né? Todas aquelas polêmicas do período e do pós-União Ibérica. Muito bem. Então, a concorrência das Antilhas, né, vão quebrar parte dos lucros, visto que os holandeses, né, expulsos, podemos usar essa palavra, eles vão levar essa produção para as suas colônias lá no Caribe. Claro que toda ação, aqui eu vou pedir uma liberdade, uma liberação à nossa querida professora Sandy para falar isso, né? Que toda ação ela vai gerar uma reação. A semente ela gera, grosso modo, um fruto. Então isso vai estimular a coroa portuguesa a procurar e, consequentemente, descobrir metais. E a gente sabe, em outras aulas nós já falamos disso, que Portugal observa Espanha descobrindo metais preciosos em outros locais. E aí eles perguntam, será que todo mundo descobre ouro, todo mundo descobre metais e eu não descubro? Então a gente percebe que isso vai estimular e eles sim conseguem atingir, né, essas descobertas. Observem, gente. Os paulistas, eles conheciam bem o sertão. Então, eles vão desempenhar um papel importante nessa fase. Quando nós falarmos sobre as revoltas, na aula que vem, eu vou colocar uma questão aqui para provocar vocês, né? Na aula de hoje eu não vou dizer o gabarito das questões. Nós vamos falar sobre uma das guerras, um dos movimentos, um dos motivos que envolvem esse período aí de exploração de ouro, de entradas e bandeiras. Então, a gente vai perceber que lá no século XVII, na segunda metade do século XVII, né, vai ter o destaque, a bandeira de Fernão Dias, que não conhecia os metais, grosso modo, mas conhecia, né, o território. Então, isso é muito importante. E aí eu vou trazer para vocês, grosso modo, a diferença ou as definições de entradas e de bandeiras. Então, a gente percebe que as entradas, elas foram as expedições oficiais, né, organizadas, grosso modo, por aquilo que hoje nós chamamos de governo, e as bandeiras, elas foram expedições mais particulares, né, que foram financiadas também por aquilo que nós chamamos de elites. Grosso modo, todos esses invadiram, todos esses mataram muitos povos indígenas, todos esses desmataram muito, né? Até que cheguemos lá naquele período de revoltas, de escassez e etc. E a gente vai perceber um pouco mais isso à frente da aula, mas grosso modo essas são as principais diferenças. E a gente percebe que ainda nessa conjuntura de segunda metade do século XVII, quem sabe, século XVIII, né, Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido também como Anhanguera, abriria caminho para o centro do Brasil. A gente vai ver que esses bandeirantes, que hoje são altamente homenageados com ruas, com estátuas, com emissoras de TVs, destruíram também quilombos. E aqui é só uma provocação para que os nossos alunos do Projeto Evolução descubram quais e descubram quando. É importante que a gente lembre o seguinte, gente, nessa busca por ouro, como nós falamos nesse início de descoberta de metais, essa busca por ouro, ela era antiga, já que ainda no século XVI, né, foram descobertas pela América Espanhola, lá no México e no Peru, jazidas de ouro. Então a gente percebe, né? Será que mais ao norte tem, mais ao sul não tem? Aquela desconfiança, até que essa quebra na economia açucareira vai impulsionar, né, essa corrida pelo ouro, ou corrida para o ouro. Daí a gente percebe o seguinte, gente. Várias entradas, né, as expedições sertanistas oficiais, como muitas pessoas chamam, partem para a Bahia, partem da Bahia, né, sentido ali Espírito Santo, Ceará e Sergipe. Algumas atingem a Pernambuco. Há alguns relatos de bandeiras na região norte, do que hoje nós temos de região norte, né? Mas a gente vai sentir essa ênfase na exploração das minas de ouro, hoje chamamos de Minas Gerais, e daqui a pouco nós vamos falar. Os nomes de ruas, de cidades do Brasil, alguns momentos são muito óbvios. Por exemplo, existe uma cidade
em Minas Gerais, chamada Catas Altas. Um abraço ao meu querido Josias, estudante de Serviço Social da Universidade Federal do Ouro Preto. Por que é Catas Altas? Porque o povo catava mais alto. Por que Minas de Ouros, Minas Gerais? Né? Então, os nomes muitas vezes têm forte relação com o processo histórico do momento ou o contexto histórico de um modo geral. Então, a gente percebe que Fernão Dias ele vai partir nessa segunda metade do século XVII para o sertão, onde ele permanece, né, por um período, mas ele não descobre, grosso modo, nada de extremo valor. Já em 1681, observem como esse século XVII ele é importante, né? Ele encontra eu vou chamar de pedras, né, acreditando que eram esmeraldas. Mas observe, durante os anos em que ele permanece no sertão, ele vai desbravar parte do interior das Minas Gerais. E ele vai abrir caminho, né? Ele vai invadir para facilitar as novas expedições ou para facilitar as descobertas das novas expedições. Então, costuma-se atribuir aquilo que a gente fala sobre início, sobre exploração e sobre consequência. Observem, 3 palavras-chave que vão te ajudar nas questões dos vestibulares. O início, a exploração, ou os mecanismos e as consequências, certo? Então, vai, né, atribuir essa descoberta, né, esse início, ao finalzinho do século XVII. Aqui eu já trago o nome do Antônio Rodrigues Arzão, né? Mas também trago o nome do Antônio Dias de Oliveira, né? Já no final exatamente do século XVII, como um dos pioneiros nessa descoberta. Então a gente fica aí, né, com essa perspectiva mais geral das coisas em relação a essas descobertas, em relação a essas expedições. Mas a gente percebe aqui como os bandeirantes eles foram violentos e como hoje eles são homenageados. E aí a gente pergunta o porquê dessas coisas e eu deixo essa problemática não valorando diretamente, certo? Eu deixo essa problemática para as nossas alunas e os nossos alunos aqui do Projeto Evolução. Então, gente, aqui, grosso modo, nós percebemos, né, um resumo, de fato, dessas aulas, né? A participação dos paulistas, essa descoberta antiga, né? Esse século XVII como um século importante para esse momento em que nós estamos analisando. E a gente percebe, né, que a crise, grosso modo, em muitos momentos, ela vai gerar um impulso para descobertas. Então, observe, a crise no açúcar gera, né, essa busca por esses metais. E isso pode se aplicar a diversas áreas da vida e a diversas faces mundiais. Tranquilo, gente? E aí a gente pode observar o seguinte: nem todos conseguiram êxitos nos campos de minérios. E aí eles vão recorrer à pecuária e às drogas dos sertões. Prof, isso significa que é o primeiro momento que vão trabalhar com isso? Claro que não, mas há uma ênfase, não dá certo de um lado, muitas pessoas vão recorrer para o outro. Então, observe, esse deslocamento descontrolado, ele vai gerar essa crise, né? E um dos grandes pesquisadores, né, que sempre comento aqui, de nome Antonil, ele vai trazer, né, contemporâneo desse momento, ele vai trazer essa análise, falando, por exemplo, que com a espiga na mão, né, sem terem outro sustento, muitas pessoas morriam à míngua, né, a migué mesmo. Então, até a iconografia, por exemplo, a gente analisando esse momento, analisando a iconografia do momento, hoje nós vemos muitos bandeirantes representados com botas, né, bem vestidos, sendo que nesse momento não era assim, muitos nem tinham mais sapatos, eram miseráveis, grosso modo, no momento, andarilhos pelo sertão, pelo interior, matando, desbravando. Então, a gente percebe como, né, nessa virada do século XX, em busca de heróis, as coisas elas vão mudando e o modo como esses homens vão sendo apresentados também vão acompanhando esse fluxo. Tranquilo, gente? Então, eu tenho aqui 2 questões para os nossos alunos e para as nossas alunas, né? Uma da FUVEST e outra de sites seculares do Google, e aí eu peço que vocês respondam essas questões tanto no caderno quanto nos comentários. Há qualquer dúvida,
já sabem, podem escrever para o @prog_evolução ou @istohoje, além dos comentários aqui no canal do YouTube. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de hoje, certo? É importante que a gente, mais uma vez mencionando, é importante que a gente analise o início, é importante que nós analisemos a estrutura de exploração, é importante que analisemos as consequências de todo esse processo, analisando também a diferença entre as entradas promovidas pelo que nós chamamos hoje de governo, as bandeiras, mais particular, mais diretamente, e toda essa consequência. Na aula da semana que vem, mencionaremos, por exemplo, a Guerra dos Emboabas. Nós falaremos sobre uma série de movimentações aqui no Brasil no período colonial. Então, é importante que as pessoas que seguem e que acompanham o Projeto Evolução analisem também, estudem as aulas de língua portuguesa, de redação, de história geral, de raciocínio lógico, uma variedade do direito que aqui nós temos, para que daqui a pouco o seu nome esteja lá no Diário Oficial. Senhoras e senhores, foi um prazer muito grande. Até o nosso próximo encontro. Beijo nos corações, saúde e paz.